Quando o primeiro episódio de Os Gatões foi ao ar em janeiro de 1979, ninguém esperava que uma série sobre dois primos cortando poeira nas estradas de terra de um condado fictício da Geórgia, num Dodge Charger laranja, fosse conquistar toda a América. A série durou 7 temporadas e 147 episódios. No auge da popularidade, chegava a 40 milhões de espectadores por semana. Foi um fenômeno genuíno do seu tempo. Mas o que aconteceu com as pessoas que deram vida a esses personagens? Vocês sabiam que um dos atores principais mentiu sobre sua idade e sobre sua cidade natal durante o teste? E funcionou? Que outro membro do elenco se tornou membro do Congresso americano depois do fim da série? E que um terceiro quase morreu num acidente de avião antes de se tornar famoso? E que toda a história da televisão poderia ter tomado um rumo completamente diferente? Hoje, a gente volta para quem fez Os Gatões viver e descobre o que foi da vida deles depois. Número 1. James Best como o xerife, Roscoe P. Coltrane. Se Os Gatões deu ao mundo um personagem realmente inesquecível, além dos próprios duques, esse personagem é o xerife Roscoe P. Coltrane, sempre superado por aqueles malditos duques, com o seu inconfundível "i, eu adoro isso", e a adoração sem limites pela sua Basset Hound preguiçosa chamada Flash. Por trás dessa máscara cômica se escondia um dos atores mais sérios e mais bem preparados de todo o elenco. James Best nasceu como Jewel Franklin Guy em 26 de julho de 1926, em Powderly, no Kentucky. Sua mãe morreu quando ele tinha 3 anos, e ele foi para um orfanato. Foi adotado mais tarde por uma família de sobrenome Best. Daí vem seu nome artístico. Aprendeu a atuar no exército, se instalou em Hollywood depois de ser dispensado e trabalhou em mais de 80 filmes e centenas de episódios de televisão ao longo das décadas de 1950 e 1960. Quando lhe ofereceram o papel em Os Gatões, em 1979, ele já tinha 52 anos. O que é fascinante? Roscoe era originalmente um personagem radicalmente diferente. Duro, sério, até mesmo ameaçador. Foi o próprio Best quem convenceu os produtores a transformá-lo num palhaço, inspirado nas caretas e nas vozes engraçadas com que entretinha as filhas em casa. Os produtores caíram na gargalhada e deram sinal verde. Também foi ele quem insistiu para colocar um cachorro na série. Queria um animal absolutamente preguiçoso e completamente inútil para o trabalho policial. Flash havia nascido. Best apareceu em 141 episódios. Depois de Os Gatões, continuou atuando, lecionou teatro na Universidade do Mississippi e na Universidade da Flórida Central. Se tornou um pintor reconhecido, cujas obras eram vendidas em galerias por todo o país. Escreveu suas memórias e até dirigiu uma continuação do seu filme de terror, Cult, de 1959, The Killer Shrews. No set, era um mentor silencioso para os colegas mais jovens. John Schneider dizia ter aprendido mais em um único dia com Best do que com qualquer outra pessoa em um ano inteiro. Em 6 de abril de 2015, James Best faleceu numa casa de cuidados paliativos em Hickory, na Carolina do Norte, de pneumonia. Tinha 88 anos, o homem que fez o vilão ser engraçado e, por isso, inesquecível. Número 2. Sorrel Booke como Boss Hogg. Poucos telespectadores dos anos 1980, olhando para aquele comissário gordo e corrupto do condado, com o charuto na boca e o terno branco impecável, conseguiriam imaginar que por trás do Boss Hogg se escondia um dos homens mais cultos de todo o showbiz americano. Mas era exatamente isso. Sorrel Booke nasceu em 4 de janeiro de 1930, em Buffalo, no estado de Nova York, numa família de médicos. Ainda criança, já entretinha os pacientes do pai, imitando suas vozes e encenando pequenas cenas na sala de espera. Com 9 anos, se apresentava no rádio local, estudou na Universidade Columbia e obteve um mestrado na Yale School of Drama. Falava 5 idiomas com fluência, uma habilidade valiosa durante seu serviço na contra-inteligência militar na Guerra da Coreia. Esse é o verdadeiro Boss Hogg. Quando Booke interpretou Jefferson Davis' Boss Hogg em 1979,
tinha 49 anos. Ele construiu o personagem estudando figuras políticas reais do sul dos Estados Unidos, inspirando-se no jeito de falar dos senadores Sam Ervin e Strom Thurmond. O que quase ninguém sabia: Book não era gordo de verdade. Ele usava enchimentos sob o traje para inflar a silhueta a proporções quase míticas. Descrevia assim seu personagem: ele é odioso, e é exatamente por isso que funciona. Os colegas de set o adoravam. James Best lembrava que foram ele e Book quem, em grande parte, definiram o espírito da série. A maioria das cenas entre Roscoe e Boss Hogg era improvisada, inventada na hora, longe do roteiro. Os produtores assistiam e guardavam tudo. Depois do fim de Os Gatões em 1985, Book trabalhou muito menos, com a doença tomando conta. Nos últimos anos, se dedicou quase exclusivamente à dublagem de desenhos animados. Em 11 de fevereiro de 1994, Sorrel Book faleceu de câncer coloretal em sua casa em Sherman Oaks, na Califórnia, rodeado pela filha Alexandra e pelo filho Nicholas. Tinha 64 anos. Número 3. Denver Pyle, como o tio Jesse Duke. Alguns atores passam a carreira inteira procurando o papel que realmente os representa. Denver Pyle encontrou o dele aos 59 anos. Era o do patriarca da família Duke, sábio, um pouco ranzinza, mas de um amor sem medida, o tio Jesse. Denver Del Pyle nasceu em 11 de maio de 1920, em Bethune, no Colorado, numa família de fazendeiros. Sua vida antes do cinema parece um romance de aventura americano. Tocou bateria em bandas de jazz, trabalhou em campos de petróleo no Oklahoma e pescou em barcos de camarão no Golfo do México. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Marinha Mercante. Depois da guerra, chegando em Los Angeles, topou por acaso com um grupo de teatro amador e chamou a atenção de um agente. Foi assim que a carreira começou. Ao longo das décadas de 1950 e 1970, trabalhou sem parar em faroestes e policiais, aparecendo em séries clássicas como Gunsmoke e Bonanza, e interpretando de forma memorável o ranger texano Frank Hammer no filme cult de Arthur Penn, Bonnie e Clyde, de 1960. Mas seu papel mais longo e mais amado foi o de tio Jesse em Os Gatões. 146 episódios, de 1979 a 1985. Tinha 59 anos em sua primeira aparição. Ele é um dos 3 atores do elenco principal que estiveram presentes no maior número de episódios, ao lado de Sorrel Book e Catherine Bach, todos os 3 presentes em 146 dos 147 episódios da série. Fora das gravações, patrocinou por muitos anos um torneio anual de pesca no Texas, que arrecadou mais de 160 mil dólares para programas voltados a crianças. Em 1996, recebeu o diagnóstico de câncer. Mesmo doente, participou do primeiro telefilme de reunião do elenco, The Dukes of Hazzard Reunion, em 1997, seu último trabalho. Apenas 2 semanas antes de morrer, em 11 de dezembro de 1997, Denver Pyle recebeu sua estrela na calçada da fama de Hollywood. Foi sua última aparição pública. Faleceu no Natal, em 25 de dezembro de 1997, de câncer de pulmão. Tinha 77 anos, um homem que chegou tarde e quase por acaso à atuação, e se tornou um dos pais de televisão mais amados de toda uma geração. Número 4. Waylon Jennings, como o narrador. Quase ninguém via o rosto dele, só as mãos, os dedos deslizando pelas cordas de uma guitarra na abertura de cada episódio. Mas a voz, todo mundo conhecia. Waylon Jennings, o narrador de Os Gatões, não era apenas um contador de histórias, era a alma da série. Waylon Arnold Jennings nasceu em 15 de junho de 1937 em Littlefield, no Texas. Aprendeu a tocar guitarra aos 8 anos e já se apresentava no rádio local aos 14. Abandonou a escola aos 16 para se dedicar à música. Seu caminho para a fama quase acabou em 1959. Ele estava para embarcar num avião com Buddy Holly, Ritchie Valens e o Big Bopper. Na última hora, cedeu o lugar para um amigo que estava doente. O avião caiu, todos morreram. Jennings sobreviveu, e esse momento o assombrou pelo resto da vida. No final dos anos 1970, ele já era uma lenda do country alternativo, um dos pais fundadores de todo um movimento musical.
Quando a CBS lhe propôs em 1979 ser a voz de uma nova série, ele disse sim. Já tinha feito algo parecido. Havia narrado o filme Moonrunners em 1975, que era exatamente a base sobre a qual Os Gatões havia sido construído. Jennings escreveu e interpretou a música-tema principal, Good Old Boys, que alcançou o primeiro lugar nas paradas country americanas e o 21º na parada geral. Seu maior sucesso nesse formato em toda a carreira. Tinha 42 anos no primeiro episódio. Por 6 temporadas, acompanhou o público pelas aventuras do condado de Hazard e apareceu na tela apenas uma única vez, em 1984, num episódio chamado Bem-vindo, Waylon Jennings. Nessa época, já havia superado uma grave dependência de cocaína. Ele mesmo contou que havia largado na primavera de 1984. Os Gatões terminou em 1985. Em 2001, pouco antes de morrer, Jennings foi introduzido no Country Music Hall of Fame. Em 13 de fevereiro de 2002, faleceu dormindo, de complicações do diabetes, em sua casa em Chandler, no Arizona. Tinha 64 anos. A voz dele ressoa até hoje em cada gravação de Os Gatões. E esse é o mais bonito dos legados. Número 5. Ben Jones como Cooter Davenport Cooter, o mecânico, o amigo dos Dukes, o cara com a chave inglesa na mão e o sorriso permanente no rosto. O personagem foi escrito com um ator específico em mente desde o início, e esse ator era Ben Jones. Benjamin Lewis Jones nasceu em 30 de agosto de 1941, no condado de Edgecombe, na Carolina do Norte. Cresceu nos bairros operários de Portsmouth, na Virgínia, literalmente numa casinha sem água encanada nem luz, ao lado de um pátio ferroviário. Começou a beber aos 16 anos, teve seus problemas com a lei quando jovem, mas conseguiu se reerguer. Entrou na Universidade da Carolina do Norte, descobriu o teatro e não olhou mais para trás. Em 1975, Jones atuou no filme Moonrunners, de Guy Waldron, o mesmo que serviu de modelo para Os Gatões. Waldron lembrou dele. Quando o casting da série começou em 1978, Jones morava a menos de 3 quilômetros do local de filmagem, em Covington, na Geórgia. Foi o primeiro ator selecionado. Tinha 37 anos na estreia. Cooter apareceu em 142 dos 147 episódios. Depois do fim de Os Gatões, Jones fez algo que ninguém esperava. Entrou para a política. Ocupou uma cadeira na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pela Geórgia, como democrata, de janeiro de 1989 a janeiro de 1993, tornando-se um dos pouquíssimos atores de televisão a se tornarem legisladores. Depois do Congresso, voltou ao cinema e atuou em Nos Bastidores do Poder, ao lado de John Travolta. Abriu também uma rede de museus dedicados a Os Gatões, batizada de Cooter's Place, com unidades no Tennessee e na Virgínia, publicou suas memórias e continua se apresentando com a sua banda, o Cooter's Garage Band. Em 2026, Ben Jones tem 84 anos e não perdeu nada do seu pique. Número 6. Sonny Schroyer como o assistente do xerife Enos Strait. O bom moço apaixonado pela Daisy Duke, honesto demais para servir de verdade ao Boss Hogg e ingênuo demais para entender como era manipulado. Enos Strait era um dos personagens secundários mais simpáticos da série, e seu intérprete, Sonny Schroyer, viveu uma história muito mais rica do que se poderia supor. Otis Burt, Sonny Schroyer Jr., nasceu em 28 de agosto de 1935, em Valdosta, na Geórgia. No colégio, era uma estrela do futebol americano e ganhou uma bolsa para a Florida State University. Mas uma lesão encerrou a carreira esportiva e ele foi estudar na Universidade da Geórgia, onde se formou em administração. Em 1961, um encontro casual com um fotógrafo, que havia chegado para cobrir uma partida de futebol americano universitário, o colocou em evidência com o uniforme do time e abriu as portas para o mundo da moda. Daí, comerciais e pequenos papéis o levaram até Hollywood. Atuou ao lado de Burt Reynolds em O Presidiário, Gator e Corrida Maluca. Quase ficou preso em papéis de vilão, mas em 1969 o papel de Enos mudou tudo. Tinha 43 anos no primeiro episódio.
Enos agradou tanto o público que o personagem ganhou sua própria série derivada, Enos, 1980-1981. Mas a série não encontrou sua audiência e foi cancelada após 18 episódios. Schroyer voltou para a série principal a partir da 5ª temporada. Um dos detalhes mais inesperados de sua carreira. Ele apareceu em Forrest Gump, 1994, no papel do lendário técnico Paul Bear Bryant. Em 2026, Sonny Schroyer tem 90 anos. Faz tempo que se afastou dos sets, mas continua sendo um dos convidados mais calorosos das convenções de fãs. Número 7. Rick Hurst, como o assistente do xerife Cletus Hogg. O primo do Boss Hogg, o fiel ajudante do xerife Roscoe, aquele que invariavelmente acabava no lago durante as perseguições de carro. Cletus Hogg encarnou a desajeitada graça com um charme todo especial. E seu intérprete, Rick Hurst, era na vida real quase o oposto de seu personagem. Um homem culto, reflexivo, sério, com um humor bastante afiado. Richard Douglas Hurst nasceu em 1º de janeiro de 1946, em Houston, no Texas. Fez a graduação na Tulane University e depois um mestrado em artes dramáticas na Temple University, na Filadélfia. Seu primeiro professor de atuação foi Cecil Pickett, professor de artes cênicas na Universidade de Houston e pai da atriz Cindy Pickett. Estreou na televisão em 1971 em The Doris Day Show, a mesma produção em que Denver Pyle havia participado algumas temporadas antes. Entrou em Os Gatões em 1980, durante a 3ª temporada, quando Enos saiu para a série derivada e Cletus tomou seu lugar ao lado de Roscoe. Hurst apareceu em 55 episódios. Tinha 34 anos quando entrou para a série. Depois de Os Gatões, continuou trabalhando com regularidade. Apareceu em Ela Escreveu um Crime e no filme Feitiço do Tempo. Seu filho, Ryan Hurst, se tornaria mais tarde um ator reconhecido, famoso especialmente pelos papéis em Titans, Sons of Anarchy e The Walking Dead. Em 26 de junho de 2025, Rick Hurst faleceu em Los Angeles. Tinha 79 anos. A causa oficial do óbito não foi divulgada. Para os fãs de Os Gatões, foi um choque. Ele ainda estava em contato com os colegas apenas uma semana antes de morrer. Número 8. Byron Cherry, como Coy Duke. Existe um capítulo na história de Os Gatões que os fãs prefeririam esquecer, mas a história não estaria completa sem ele. Em 1982, John Schneider e Tom Wopat deixaram as gravações por causa de uma disputa sobre os royalties do merchandising. A CBS precisava manter a série no ar a qualquer custo, e 2 substitutos apareceram na tela. Byron Cherry nasceu em 17 de abril de 1955, em Atlanta, na Geórgia. Atleta talentoso, jogou futebol americano na East Tennessee State University ao lado do irmão mais velho. É faixa preta em karatê. Antes de se lançar na atuação, trabalhou como comissário de bordo na companhia aérea Eastern Airlines. O destino já o havia cruzado com John Schneider. Os dois tinham feito teste para o papel de Bo Duke em 1978. Naquela vez, Schneider ganhou. Quando a história se repetiu em 1982, em circunstâncias bem diferentes, foi Cherry quem venceu. Interpretou Coy Duke, primo de Bo e Luke, em 19 episódios da 5ª temporada. Tinha 27 anos na primeira aparição. A recepção do público foi gelada. Os fãs sentiam falta dos originais e não escondiam isso. A audiência despencou. Os contratos de Wopat e Schneider foram renegociados e, no meio da temporada, Bo e Luke voltaram. Coy e Vance sumiram discretamente. Depois de Os Gatões, Cherry atuou em Ela Escreveu um Crime e na minissérie Vietnam War Story. A Warner Bros. Lhe ofereceu um contrato de desenvolvimento de 3 anos. Mesmo assim, o grande papel que o teria projetado nunca chegou. Em 2026, Byron Cherry tem 71 anos, mora na Califórnia e aparece regularmente em convenções de fãs pelo mundo. Autógrafos, memórias e o seu próprio General Lee estacionado na entrada. Ele fez as pazes com o seu lugar na história de Hazard. Número 9. Christopher Mayer como Vance Duke. Ao lado de Byron Cherry estava sempre o outro substituto,
o carismático moreno Christopher Meyer no papel de Vance Duke, primo de Luke. Os destinos deles foram intimamente entrelaçados, na frente das câmeras e fora delas. Christopher Meyer, nome de batismo, George Charles Meyer III, nasceu em 21 de fevereiro de 1954, em Manhattan, Nova York. Cresceu em Ridgewood, em New Jersey, o mais velho de 7 irmãos. Por conta própria, era um garoto meio maluco que jogava futebol americano, lutava, corria na pista e se matava de estudar para tirar boas notas. Se formou na Colgate University. Entrou para a série com Byron Cherry em setembro de 1982. Tinha 28 anos, os mesmos 19 episódios, a mesma recepção fria do público. Mas nesse período, entre ele e Cherry, nasceu uma amizade de verdade, profunda e duradoura, que resistiu até a morte de Meyer. Depois de Os Gatões, continuou trabalhando com regularidade. A novela Santa Bárbara, o papel de T.J. Daniels, de 1987 a 1989, participações em Star Trek, Deep Space Nine e seu papel mais marcante no final da carreira, o advogado Kenneth Falk na comédia Mentiras Inocentes, com Jim Carrey, de 1997. Foi casado 3 vezes, com as atrizes Terry Copley, Eileen Davidson e Shona Sullivan. Os 3 casamentos terminaram. Em 23 de julho de 2011, Christopher Meyer foi encontrado morto em sua casa em Sherman Oaks, em Los Angeles, morte natural. Tinha 57 anos. Byron Cherry, ao saber da notícia, disse: "Quando meu filho mais velho morreu, Chris foi a primeira pessoa que liguei, porque eu sabia que ele ia me tirar de lá." Essas palavras dizem mais do que qualquer papel. Número 10. Flash, a Basset Hound, no seu próprio papel. Sim, a gente inclui o cachorro, porque Flash não é simplesmente um animal no fundo do quadro, nem uma presença fofa adicionada para algumas cenas cômicas. Flash é um personagem, e uma das atrizes mais amadas de toda a série. Tão memorável que, para muitos espectadores, ficou gravada na memória tanto quanto qualquer personagem humano. Flash chegou na 3ª temporada, em 1980, como a cadela do xerife Roscoe P. Coltrane. Foi o próprio James Best quem levou a ideia aos produtores, insistindo num detalhe essencial. O animal precisava ser absolutamente preguiçoso, constantemente indiferente à agitação ao redor e completamente inútil para qualquer tipo de trabalho policial. Os produtores imaginavam um pastor alemão, algo mais clássico, mais sério, mais compatível com a imagem usual de um cão de xerife. Dá para imaginar a cara deles quando viram o que Best tinha em mente. Ele queria exatamente o contrário. Um cão lento, fleumático, quase majestoso na sua recusa em participar da ação. Ao longo dos episódios, várias Basset Hounds diferentes interpretaram Flash, dependendo das necessidades das filmagens, dos ângulos de câmera e das cenas a realizar. Mas a intérprete principal era uma cadela chamada Sandy, resgatada de um abrigo em Los Angeles e treinada pelo adestrador Alvin Mears. James Best comprou pessoalmente uma parte da cadela, prova de que o seu apego ao personagem ia muito além de uma simples decisão de produção. Segundo os colegas de set, a cumplicidade entre Best e Sandy era completamente genuína, não era performance. Nas cenas dos dois, dava para sentir um afeto natural, uma ternura tranquila, algo que simplesmente não dava para fabricar. Para cenas mais arriscadas, ou quando a produção queria evitar qualquer risco, usava-se um sósia de pelúcia apelidado de Flirt, detalhe que virou quase tão cult entre os fãs quanto a própria Flash. Sandy viveu 14 anos, uma longevidade bonita para uma cadela dessa raça e desse porte. Flash, na ficção, desaparece entre 1985 e 1997. E no primeiro telefilme de reencontro do elenco, Roscoe demonstra uma tristeza sincera, como se tivesse perdido não só o cachorro, mas também um pedaço do seu antigo mundo. Em 1981, Best chegou a gravar uma música chamada Flash, para a trilha sonora oficial da série, uma balada emocionante dedicada à sua parceira de tela, cheia daquele afeto simples e um pouco nostálgico que combinava perfeitamente com a dupla. Poucos animais de televisão foram homenageados assim. Flash não era um acessório, não estava lá só para emocionar o público ou preencher o fundo da cena.
Ela fazia parte da alma de Os Gatões. Número 11. Tom Wopat, como Luke Duke, o moreno, o calmo, aquele que encontrava o plano enquanto Bo pisava fundo no acelerador. Luke Duke era o mais velho da dupla e seu intérprete, Tom Wopat, sempre pareceu um pouco mais jovem na tela do que era na vida real. Thomas Stephen Wopat nasceu em 9 de setembro de 1951, em Lodz, Wisconsin, filho de um criador de gado leiteiro, um dos 6 filhos, com raízes tchecas pelo lado paterno. Aos 12 anos, já cantava em musicais. Estudou na Universidade de Wisconsin, depois largou tudo para fazer turnê com uma banda de rock. Acabou chegando a Broadway, onde estreou em 1978, no musical I Love My Wife. Quando apareceu no casting de Os Gatões, tinha experiência de palco de verdade, e foi escolhido na frente de Dennis Quaid e Gerald McRaney. No primeiro episódio, Tom Wopat tinha exatamente 10 anos a mais que John Schneider. Schneider tinha 18, Wopat 27. Juntos, se tornaram uma das duplas mais reconhecidas da televisão americana daquela época. Em 1981-82, os dois deixaram a série por causa de uma briga sobre salários e direitos comerciais. Os substitutos não convenceram. Eles voltaram. Depois de Os Gatões, Wopat se dedicou de cabeça ao que sempre amou, a Broadway e a música. Recebeu 2 indicações ao Tony Award e lançou 13 álbuns de estúdio. Atuou em Django Livre, de Quentin Tarantino, e na série The Blacklist. Em 2017, se envolveu num escândalo após ser preso por comportamento indecente e posse de drogas. Algumas acusações foram arquivadas, mas o estrago na reputação já estava feito. Em 2026, Tom Wopat tem 74 anos. Continua se apresentando e gravando. Prova viva de que um papel na televisão não resume uma pessoa. Número 12. John Schneider, como Bo Duke. O loiro ao volante do Charger laranja, com aquele sorriso largo e uma confiança inabalável. Bo Duke era o coração da série, e seu intérprete, John Schneider, conseguiu o papel de um jeito simplesmente inacreditável. John Richard Schneider nasceu em 8 de abril de 1960 em Mount Kisco, no estado de Nova York. Aos 8 anos, já atuava em peças escolares. Aos 14, foi morar com a mãe em Atlanta, na Geórgia. Em 1977, conseguiu um pequeno papel em Corrida Maluca, e aí, em 1978, apareceu no casting de Os Gatões. Os produtores procuravam alguém na casa dos 20 anos, do sul dos Estados Unidos. Schneider tinha 18 e era de Nova York. Isso não o parou por um segundo. Deixou a barba crescer, colocou um velho chapéu amassado, pegou uma lata de cerveja na mão e se apresentou como um cara autêntico de Snellville, na Geórgia. Foi aprovado. No primeiro episódio de Os Gatões, exibido em 26 de janeiro de 1969, Schneider tinha 18 anos, o mais jovem membro do elenco principal no lançamento. Em paralelo com as gravações, levou a sério a carreira musical. 4 singles chegaram ao primeiro lugar nas paradas country americanas, incluindo I've Been Around Enough to Know e Country Girls. Virou um dos raros artistas que conseguiram se destacar ao mesmo tempo como ator e como cantor. Depois de Os Gatões, interpretou Jonathan Kent, o pai adotivo do Superman, na série Smallville, 2001-2011, papel que muitos consideram o ponto alto de sua carreira como ator. Participou de mais de 100 projetos, mas a vida pessoal reservou momentos difíceis. Em 2018, ficou algumas horas detido por falta de pagamento de pensão alimentícia. Em 2023, perdeu sua terceira esposa, Alicia Allen, levada por um câncer de mama, uma perda que o afetou profundamente. Em julho de 2024, casou de novo com Didi Sorvino, viúva do ator Paul Sorvino. Em 2026, John Schneider tem 66 anos, continua gravando, atuando e participando ativamente da comunidade de fãs de Os Gatões. O garoto que disse aos diretores de casting que tinha 24 anos e era da Geórgia nunca parou de correr atrás do que ama. Número 13. Catherine Bach como Daisy Duke. E para fechar, aquela que se tornou o símbolo mais reconhecível de toda a série. Não o Charger laranja, não o condado de Hazard. Ela, com os shorts jeans cortados até onde dava, ao volante do seu Jeep,
com um sorriso que a gente não esquecia nunca. Catherine Bach, como Daisy Duke, mudou a cultura popular para sempre. Catherine Bach nasceu em 1º de março de 1954, em Warren, no Ohio. A mãe era de origem mexicana, o pai de origem alemã. Cresceu numa fazenda no Dakota do Sul e fez o ensino médio em Rapid City. Estudou atuação na UCLA. Seu primeiro papel no cinema foi o de uma estudante assassinada no thriller The Midnight Man, de 1970, com Burt Lancaster. Depois veio um papel no filme de 1974 com Clint Eastwood, Thunderbolt and Lightfoot. Tinha 24 anos quando foi ao teste de Os Gatões, em 1978. E foi ela mesma quem construiu o visual da Daisy Duke, literalmente. Nos primeiros episódios, costurou com as próprias mãos parte dos seus figurinos, incluindo o famoso top de biquíni vermelho do episódio piloto. Os shorts, os famosos Daisy Dukes, ela cortou ainda mais curtos do que o roteiro pedia. E foi graças a ela que o termo Daisy Dukes entrou para o vocabulário popular do mundo inteiro para designar shorts jeans ultra curtos. Um pôster da Daisy Duke foi vendido em 5 milhões de cópias. As pernas dela chegaram a ser seguradas por um seguro de $1 milhão. Além de Os Gatões, a vida de Catherine Bach teve suas provações de verdade. Em 1990, casou com Peter Lopez, um advogado muito influente no mundo do entretenimento em Hollywood. Tiveram 2 filhas juntos. Em 30 de abril de 2010, Lopez foi encontrado morto com um tiro. Suicídio, segundo as conclusões oficiais. Foi um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Depois de Os Gatões, Bach participou de vários projetos, com o papel mais duradouro sendo o de Anita Lawson na novela americana The Young and the Restless, de 2012 a 2019. Em outubro de 2025, foi internada com uma embolia após uma cirurgia, uma notícia que abalou os fãs. Mas em abril de 2026, Catherine foi fotografada em Nashville, sentada numa mesa de restaurante com uma amiga. Radiante, cheia de vida. De Daisy Dukes, ela respondeu aos jornalistas: "Claro, vem me ver capinando do jardim ou na praia. Sinceramente, na praia ainda funciona muito bem." Em 2026, Catherine Bach tem 72 anos e continua sendo, sem a menor dúvida, Daisy Duke, mais de verdade do que nunca. 7 temporadas, 147 episódios, 40 anos na memória dos espectadores. Os Gatões era muito mais do que uma série de televisão. Era o retrato de uma época, um hino à rebeldia, e uma história sobre como a família de verdade são as pessoas que estão do seu lado quando o condado inteiro vem atrás de você. Alguns dos que deram vida a Hazard já não estão mais entre nós. Outros ainda estão por aqui, trabalhando, lembrando, mas todos fazem parte de algo que não envelhece. Se esse vídeo arrancou um sorriso ou uma pontada de nostalgia, se inscreve no canal. Toda semana chegam histórias novas sobre os atores que marcaram a nossa televisão. E conta nos comentários, qual era o seu personagem favorito em Os Gatões? Flash conta, ela merece muito.